Quais são os seus passatempos favoritos quando se reúne com a família e amigos? Jogos de tabuleiro costumam ser uma ótima pedida nesses momentos. Por isso, nós batemos um papo com os nossos colegas da Novartis, Débora Riga e Rogério Mauad, que adoram e conhecem muito sobre jogos de tabuleiro. Confira nesse episódio da Rádio Novartis. Olá pessoal, está começando mais um episódio da Rádio Novartis e hoje o tema é bem interessante, eu diria até um pouco inusitado, jogos de tabuleiro. Acho que nessa quarentena muita gente está resgatando, né, essa prática e a gente vai conversar não só com um, mas com dois colegas nossos da Novartis que entendem muito disso, o Rogério e a Débora. Pessoal, prazer enorme ter vocês aqui e vamos lá a nossa primeira pergunta dos nossos colaboradores. É a seguinte: já ouvi dizer que jogos de tabuleiro é algo caro de manter como hobby. Como que é possível manter a variedade de ter bons jogos sem gastar muito? Me contem sobre isso. Eu não tinha essa visão de que jogo de tabuleiro era caro, mas é? Nossa, jogo de tabuleiro é caro mesmo. Mas, assim, a dica que eu sempre dou é comprar de segunda mão, que as pessoas que jogam jogos de tabuleiro cuidam dos jogos de tabuleiro com gosto, sabe? E aí a pessoa que quer repassar, ela tá tipo, já joguei demais, ou não faz mais sentido pra mim. Então, comprar de segunda mão, você sempre vai conseguir um desconto de 50%. E aí, em vez de pagar 1.000, pagar 500. Então, vale a pena. Claro que tem jogos bem mais baratos. Mas eu acho que o mais acessível é jogar online, né, Roger? Não sei o que então, você... Até fazendo um complemento, de fato comprar jogos usados é uma boa. Tem até grupos no próprio Facebook que fazem isso, né? Um grupo de board games lá que tem vários anúncios de jogos de tabuleiro. Beleza que a gente está no momento de pandemia, né? Mas normalmente fora e podendo ter os devidos encontros aí, tem lojas que a gente pode ir jogar nessas lojas, né? Normalmente você pode jogar sem custo nenhum em lojas especializadas. Mas nesse momento de pandemia, a gente tem os jogos digitais. Eu mesmo andei comprando 2 ou 3 jogos aí em plataformas digitais. Paguei R$30 uma cópia de um jogo de tabuleiro digital. E que eu posso jogar tanto com os meus amigos quanto com outras pessoas no mundo todo, né? Então acho que tem legal. Tem uma oportunidade de jogar agora até com outras pessoas nesse ambiente digital mesmo. Aí não tem como cansar, né, Roger? Porque aí você joga, cada um tem uma estratégia, sempre aprende alguma coisa nova. Tem um site que eu gosto de usar, que é o Board Game Arena. Nossa, cada vez que eu jogo, tem alguns jogos lá que eu sou bem boa, né? Já sou ranqueada. Aí, sempre jogo com alguém que tem uma estratégia diferente. Eu falo, nossa, tô aprendendo. Não tem como passar, sabe? Porque tem novos desafios. Mas, gente, enfim. Vamos dar um passo atrás, porque assim, eu sou super leiga no assunto. A minha experiência com jogos de tabuleiro, e eu não sei se eu tô falando besteira, enfim, vocês vão dar risada, mas é jogar War, jogar Banco Imobiliário. Eu acho que muita gente que tá ouvindo também. E aí, quando vocês falaram, cara, tem jogo muito caro, de R$1.000, eu fiquei assim, meu Deus, do que a gente tá falando? Então, dá um contexto do que são esses jogos de tabuleiro. Olha... Vai lá, né? Não, é que assim, o Jogo da Vida, War e Banco Imobiliário é jogo de tabuleiro. Inclusive, eu adoro jogar um perfil, assim. Nossa, é um jogo de festa, imagem e ação, nossa, é comigo mesma. Pediu pra fazer mímica, pode me chamar. Mas a gente tá falando aqui de jogos que são... Não que eles sejam diferentes, mas ele tem um design diferente. Então, às vezes, tem uma arte, é feito por um ilustrador, é uma coisa um pouco mais delicada. Ou a estratégia, né, a mecânica do jogo por trás é um pouco mais trabalhada. Então, a gente está falando de jogos que são um pouco mais raros de achar e, por isso, eles são mais caros. Tem alguns jogos que são bem famosos. Eu posso falar do Catan, que é um jogo que ganhou prêmios internacionalmente. Muita gente joga, Uau. Tem online também. Chama Catan, C-A-T-A-N, de navio. Tem também a Carcassonne, que é um jogo que muita gente joga, é super fácil. E, enfim, tem vários outros, e é por isso que a gente fala desses jogos que são diferentes, né?
Roger, o que você acha? Você quer complementar? Então, essa parte de custo, de fato, eles têm um custo um pouco elevado, né? Se você der uma olhada Tem uma loja que eu gosto bastante, que eu sempre recomendo, que é a Game Vault. A Game Vault, eles têm... A loja online? Eles têm, Lari, duas lojas físicas, né? Uma no Shopping Frei Caneca e outra em Mirandópolis, lá perto do metrô Praça da Árvore. São Paulo, né? São Paulo, exato. E até essa loja no metrô Praça da Árvore é um desses lugares que dá para você ir, dá para você pegar os jogos e jogar lá sem custo nenhum. E eles também têm uma loja online, né? Então, só colocar no Google lá, Game Vault, que já entra no site deles, é a primeira loja que vai aparecer. E aí você vai ver que tem jogos custando de R$200, R$300, um ou outro R$400, e jogos muito complexos, mas aí realmente é bem para entusiastas, né? Aí realmente pode chegar a valores, como a Dé colocou, até de R$1.000. Mas, na média, você encontra bons jogos por esse preço de 200, 250, ou até um pouquinho menos de R$150, você consegue achar alguns jogos legais para começar no hobby, sim. E como eu falei antes, né, o digital, ele dá essa oportunidade de talvez você testar. Claro, é um ambiente muito diferente do que você tá com a pecinha lá manipulando no tabuleiro em si, né? Mas, de novo, nesse momento de pandemia, né, agora pode ser uma boa realmente tentar brincar com o digital e ver como é que é, até por essa questão talvez de preço também, né? Sim. E vocês indicam? Desculpa, pode falar, né? Não, eu queria fazer uma observação, porque quando a gente fala desses jogos e parece que eles são mais complicados e tudo mais, tem jogos de tabuleiro desses de board game que a gente joga que eles duram 5 minutos a rodada. Não é nada, muito longo, não é uma coisa que você vai sentar e jogar por horas. Tem esse tipo de jogo, mas tem jogo que é super simples, que é fácil de aprender, é fácil de jogar. O diferencial é isso mesmo que a gente está falando. A estratégia, a arte, a raridade, a dificuldade de achar. Então é basicamente isso. Por isso que vai ficando mais caro. Sim, a minha pergunta era justamente nesse sentido. Assim, o que vocês indicariam para iniciantes? Quem nunca jogou muito, não é um super entusiasta, mas quer começar? Tem algum jogo, enfim? É que assim, para você começar jogando jogo de tabuleiro, a gente tem que conversar um pouco o tipo de jogo que você quer. Porque, às vezes, a pessoa gosta de um jogo que é puramente competitivo e quer jogar realmente para destruir as amizades que tem, entendeu? E aí tudo bem, porque aí jogar Uno super vale, mas aí a gente pode encontrar outros como Munchkin, que é um jogo que, assim, vai destruir suas amizades. Você tem que ser forte para conseguir jogar ele. Mas se você quer jogar um jogo que é mais cooperativo, ou um jogo que tem mais estratégia, ou um jogo que tem mais negociação, aí depende de como você quer começar. Às vezes você quer jogar um jogo de família, e aí você quer que seja um jogo bonito, além de ser um jogo divertido, sabe? Tem um jogo que eu gosto muito, que é o Takenoko, que a história é basicamente um panda que come bambus. Oh. E aí, o jogo, ele tem os bambuzinhos pequenininhos, e aí você tem que comer os bambuzinhos. Tipo, é muito bonitinho, sabe? Dá pra jogar com criança, com a família toda. Exatamente. Então, e esse é super fácil de jogar, assim, é um jogo bem facinho, a mecânica é simples. Então, eu acho que, assim, depende de como você quer começar. Começar com o quê? Soletra qual é o nome desse jogo, pra ficar mais fácil pra galera procurar? Tá, é Takenoko, T-A-K-E-N-O-K-O. Isso. Ótimo. E aqui, falo, aqui do meu lado, acho que, né, reforçando o que a Dé colocou, basicamente a gente tem duas categorias de jogos, né? Você tem os jogos competitivos, onde normalmente um jogador ganha, e você tem os jogos cooperativos, onde normalmente ou todos que estão jogando ganham, eles têm um objetivo em comum, claro, ou todo aquele grupo perde, né? Eu acho que isso já é uma boa definição de qual que é a pegada do grupo, né? E tem grupos Sim. que vão querer, o grupo que eu jogo normalmente, por exemplo, a gente oscila entre essas categorias, né? Tem vezes que a gente quer jogar um cooperativo, tem vezes que a gente quer jogar um competitivo. Eu acho assim, duas coisas, né? A galera que é do board game, ela é muito receptiva e ela gosta muito de explicar.
Então, se você, por exemplo, ir numa dessas lojas da Game Vault ou der uma ligada para esses caras, ou qualquer outra loja que porventura o pessoal conheça ou pesquisa que trabalha com esses jogos, o pessoal vai ter o maior prazer em explicar, o que pode ser uma boa, porque ele já vai indicar um jogo de catálogo deles, né? Um jogo Sim. que eles já tenham em estoque para vender para a pessoa. Pode ser uma boa. Dos que eu gosto bastante, existe um que é o King of New York, ou que é o King of Tokyo. Aí você, mas você tá falando o nome em inglês, o jogo vai estar em inglês? Não, esses jogos normalmente mantêm o nome em inglês, mas a grande maioria deles já são traduzidos para o português, o que, claro, faz muita diferença. Sim, né? sem dúvida. Tô até dando uma olhada aqui, por exemplo, esse King of New York é um jogo de R$200, não é ultra barato, mas já é mais acessível. E é um jogo competitivo, mas um jogo rápido, desses que a Dé falou que não dura muito tempo, né? Eu sei que não tá assim, né? A temática talvez não seja ideal, mas o melhor jogo cooperativo que eu já joguei até hoje, ele se chama Pandemic, inclusive, é um jogo que simula uma pandemia. Ironia. Pois é, mas é o melhor jogo cooperativo de longe que eu já joguei, onde as pessoas assumem os papéis, por exemplo, de um pesquisador, de um gerente de logística, e tem Esse jogo é uma delícia. Esse jogo é uma delícia, muito bom de jogar. E você realmente depende dos seus amigos. E assim, se vocês não trabalharem em conjunto, vocês não vão ganhar. Gente, é o resumo da nossa vida, né? Nessa pandemia, é basicamente isso. Exato. Se a gente não jogar junto, a gente não vai ganhar. De jeito nenhum, não mesmo, não ganha, perde, porque a pandemia domina o planeta e acabou. Ele tem a versão também em português, né? Chama Pandemia mesmo. Super recomendado. Se não me engano, ele comporta até 5 ou 6 pessoas. É irônico, mas é trágico, né, gente? Bom, tem uma outra pergunta aqui que é muito boa, olha só. Queria entreter meus pais já idosos em jogos de tabuleiro, mas eles não têm muita paciência para jogo demorado ou cheio de regras, jogos muito difíceis, né? Vocês têm alguma sugestão aí? Olha, tem um jogo que eu jogo com a minha avó, que é um jogo que ele basicamente tem 3 regras e ele só tem imagens. Ótimo. Chama Dixit, ela ama. Chama Dixit, é com X, D-I-X-I-T. Dixit. Esse jogo, ele é para você usar a imaginação. Então, é para você falar um pouco sobre o que você acha, qual a interpretação que você tem das imagens. Então, é bem interessante. É um jogo família, que dá para jogar todas as idades. E também é bem facinho de jogar. Esse eu recomendo. Estimula a criatividade, né? A cognição assim, dos idosos é bem bacana, né? Ótimo, adorei a ideia. Roger, você tem alguma dica? Olha, vamos lá, acho que em níveis de complexidade também, né? Se a gente voltar para os jogos mais tradicionais, né? Como você até falou no começo da conversa, né, Lari? Por exemplo, o War da vida, aquele tipo de coisa. Eu lembro que tinha um jogo que eu jogava muito com a minha mãe, e que até hoje ela gosta bastante, que é o Ludo. É o Ludo tradicional, assim, sabe? Onde você encontra em qualquer... Né? Você encontra em qualquer loja de brinquedo, e é um board game, né? Ele é um board game mais simples, claro, talvez não tá nesse nível de complexidade que a gente tá comentando aqui, mas é um jogo de tabuleiro com peças, com regras bem definidas, e não são realmente regras muito complexas. Me vem à mente outros 2 que aí são um pouquinho mais complexos, mas que são temáticas muito bacanas. Tem um recente, que eu joguei bem recentemente, que chama Baden Park. Ele é um jogo onde você tem que montar parques. Então, assim, é bem gostosinho de jogar. Você coloca lá o quiosque. E tá em português. Tem em português. Chama Baden Park. E um outro que chama Sagrada. O Sagrada, você tem que montar vitrais de uma igreja. Uau! Olha só. É muito gostoso. Então, basicamente, ele é um pouquinho mais complexo. Ele envolve usar vários dados, assim. Mas não demora muito para você pegar a regra, né? Então, assim, eu falei os 3 meio que na ordem que eu percebo a complexidade da regra deles. O Ludo, sem dúvida nenhuma, o Ludo tradicional é o mais simples. O Baden Park já é um pouco mais complexo. O Sagrada é complexo também, mas não é nada assim, nossa, que super difícil, sabe? Sim, então os jogos de tabuleiro são super democráticos, né? Dá para jogar com todo mundo, tem vários níveis de complexidade, enfim. Que legal, gente. Tem de tudo. Tem dos ultra complexos até os bem simplesinhos. Quando você falou de Ludos, veio na minha cabeça, eu tava jogando com a minha avó esse final de semana,
Bisca, sabe? É um jogo bem antigo, assim, e é um board game que é super rápido, é com carta, né? Só que o negócio é que as regras aí você corta, abre o jogo com uma carta, aí fica todo mundo se divertindo, assim, e é um jogo super simples, cada um tem 3 cartas, sabe? É uma coisa besta de jogar, é muito, muito bom. E a gente passou horas jogando no Dia dos Pais. Ai, a família toda, que delícia. Sim. Tem outra pergunta aqui que é nesse sentido também, só que para casais. Então a pessoa pergunta aqui, sou somente eu e meu esposo e eu queria ouvir algumas ideias de jogos que dessem para jogar em dupla aí, só nós dois. O que vocês recomendam? Olha, tem um que eu sempre falo, que é o Run for the Galaxy. Eu gosto muito de jogar esse jogo de dupla. Ele tá. Eu não sei se ele tem em português, que a versão que eu tenho é em inglês. Deve ter, é um jogo simples também, de carta. E, assim, você tem que montar os seus planetas alienígenas para ganhar pontos. Então, é bem divertido de jogar. E tem um outro que eu gosto também, já indiquei para outras pessoas de dentro da Novartis e fora, que é o Ticket to Ride, que você tem um mapa e aí você tem que montar as estradas de trem para chegar no seu objetivo. Parece um pouco War, assim. Adorei, tá? É bem divertido. Você tem um trenzinho lá, você é um trenzinho preto, aí você tem que ligar uma cidade até a outra cidade. É muito divertido. Esse é bem legal de jogar de 2. Roger, qual que era a sua sugestão? Eu ia falar justamente o Ticket to Ride. Eu não tenho tanta experiência assim em jogos de dupla, né? Normalmente, quando eu jogo, a gente tá num grupo de 3 pessoas ou mais. Mas o que eu iria comentar é o Ticket to Ride mesmo. Que legal, gente. Tô morrendo de vontade de jogar já. Já quero. E olha que eu não era... Assim, eu tô no básico ainda do War, do jogo, né? Imaginação, jogo imobiliário, enfim. Mas que legal conhecer esse universo, né? Muito rico. Lari, tem um outro que chama Jaipur. Jaipur. É o nome da cidade em si, que é Jaipur. E é um jogo de carta para 2 pessoas. E assim... É como se você estivesse num mercado no Oriente Médio, e aí você tem que vender as suas mercadorias e ganhar mais dinheiro do que o outro mercador, sabe? Então, você tem que fazer negociações que sejam benéficas para você e tal. Então, é divertido. Será que vai dar briga no casal, hein? Tem esse risco, né? Olha, sempre tem. Se for um casal muito competitivo, né? Corre o risco, cara. Tem alguém que é muito competitivo e a outra pessoa nem tanto, talvez funcione. Mas se os dois são sangue no olho, é mais difícil. Sem dúvida. Bom, o nosso bate-papo tá indo pro final aqui. Eu tenho uma última pergunta que é super interessante. A gente falou muito sobre o custo, né, desses jogos. E aí a pergunta é nesse sentido: se existe uma loja de revenda ou de empréstimo de jogos? Vocês conhecem? Olha, o canal que eu realmente recomendo para jogos usados é no Facebook, que é um canal de board games mesmo no Facebook. Fazendo uma busca por lá já dá para encontrar. É uma página ou um grupo fechado? É um grupo, mas é só se inscrever que entra, não tem aprovação, moderação, legal. Nada disso. Assim, quem tiver interessado entra. E agora eu não sei, você sabe ideia de alguma loja mesmo que venda jogos usados, dessas lojas ou mais empréstimo? Empréstimo, essa loja que eu comentei, que é a que eu uso, que é a Game Vault, eles emprestam por uma semana e você paga um valor bem tranquilo. Inclusive, é super recomendado fazer isso ao invés de já comprar direto. Você pode ir lá, pegar emprestado um jogo, fica uma semana, não. Depois se você gostou, você compra ele. Eu vou fazer 2 indicações de loja de ir jogar em grupo. Então, em São Paulo, eu conheço a Luderia, que é no centro de São Paulo. Conheço. E aí, então, lá é muito legal de se jogar, tem comida, então você pode pedir alguma coisa para comer e jogar, e, enfim, é um lugar bem descontraído. Na Zona Sul tem um bar que chama Encounter, que esse é um pouco diferente, ele é menos cheio do que a Ludus. Então o pessoal vai lá para jogar assim de domingo o dia inteiro, fica jogando vários jogos, ou joga jogos longos, e você pode jogar com qualquer um que estiver lá.
né? Vira e mexe, né? A gente está falando do Universo São Paulo, que é onde a gente mora, né? Mas tem um evento anual, que é a Virada Geek, que aí acontece em vários lugares de São Paulo, que você pode jogar com as pessoas de madrugada. Eu sempre faço esse rolê, é muito bom. Que legal. Inclusive, saudade. Mas, para falar de jogos de segunda mão, tem um site que chama Ludopédia. Nesse site só se vende jogos de segunda mão e se vende por leilão. Então, assim, alguém vai lá e já propõe o preço mais baixo porque já está usado. E a descrição do jogo é bem certinha, assim, tipo, minha caixa caiu no chão e aí tem um amassado, mas todas as cartas têm proteção e as peças estão todas no tabuleiro, sabe, assim? Geralmente vem bem descrito. E depois só que aí, enfim, tem o leilão, né? Tipo, vários participantes podem ir lá falar o preço, dar lances, e por isso o preço sai bem mais baixo do que comprar zerado. E é muito, muito bom. Eu compro então não tem desculpa para não começar a jogar jogo de tabuleiro, né? O alto custo não é uma desculpa, tem muitas alternativas aí, né, gente? Com certeza, com certeza. Especialmente, né, Lari, porque você pode ir nos lugares para jogar, né? Eu acho que são 3 coisas. Uma, você pode ir nos lugares jogar sem custo nenhum, e mesmo antes da pandemia, quando você tinha, né, pessoal realmente saindo de casa, tudo, em dias cheios, você pega sábado, ainda tem uma mesinha que você consegue sentar, você consegue jogar um jogo de graça, empréstimo, como a gente falou antes, né? É barato, não vou lembrar o custo aqui agora para falar, mas não é nada assim proibitivo. Vamos lembrar, né, que os jogos, eles são jogos normalmente para você jogar em mais de uma pessoa, então é a natureza do board game, né? Então você divide o custo com seus brothers e tá ótimo. E para quem quiser transpor essa experiência pro digital, o último jogo que eu comprei eu paguei R$35, né? Então, legal. De fato, é bem tranquilo. Se você jogar uma vez, se você pagou R$35 por uma experiência de 2 horas, é ok, assim, sabe? Claro, não, é ótimo. É bem ok, bem acessível mesmo. Bem acessível mesmo. E, gente, dominar uma praça é jogo de tabuleiro? Tô brincando. Pra finalizar, né, bem? Eu diria o seguinte, cara, se você for pensar que ele tem regras muito bem especificadas, né? E ele tem componentes da pecinha que você usa. De certa forma, dá pra você considerar. Ele só não tem um tabuleiro mesmo, onde você vai colocar os dominós, né? Sim, não, lógico. Eu acho que xadrez é jogo de tabuleiro. É verdade. Xadrez na praça, dama, isso aí. Mas só depois que acabar a pandemia, né, gente? Por enquanto não. Gente, muito, muito obrigada. Foi um papo muito divertido, muito gostoso. Aprendi muita coisa. E é isso, galera. Um beijo e até o próximo episódio da Rádio Novartis. Tchau, tchau. A diversão para o fim de semana já está garantida, né? Até o próximo episódio da Rádio Novartis, pessoal!